O pastor Paulo Marcelino, que está representando missões não só aqui em São Roque, não só em Sorocaba, no Brasil, na América do Sul. Ele está representando várias nações. Os irmãos veem essas bandeiras que são apresentadas aqui diante de São Roque. Vejam a grande responsabilidade que você tem, não só de ser um crente, mas de ser também um missionário. Eu gostaria de dizer ao pastor Carlos Bragantino, que tem nos confiado essa responsabilidade de fazer este grupo a quarta pessoa, sendo promotor de missões aqui em São Roque. O promotor deve promover. Se ele não promover missões, ele está negligenciando, está sendo omisso. E nós não queremos ser este tipo de pessoas omissas, porque a responsabilidade nossa é única. O nosso grande general está lá nos céus, e o pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, está representando Jesus neste ministério, e com homens e mulheres que são responsáveis, que têm uma incumbência de falar que Jesus é o mesmo. Ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e prepara homens e mulheres para um dia, quando ele voltar a buscar esta igreja, nós estejamos prontos. Eu estou dentro da palavra, segundo Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15, que diz: procurai isto em cada coração, o homem aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. São os crentes que aqui estão em São Roque. E nós queremos, assim como o pastor presidente, assim como o pastor Carlos Bragantino e o representante missionário, está juntos, ombro a ombro, para carregar esta cruz de missões aqui na cidade de São Roque. E quais são as armas principais deste soldado? Principalmente a oração, porque aquele que não pode ir, aquele que não pode contribuir, ele deverá orar pelos missionários. E nós vimos um grupo de pessoas aqui dando o seu testemunho de que nas madrugadas nós estaremos orando sempre, assim como já temos orado. Missões devem estar dentro do coração do ser humano, do crente. E quando nós não temos nada, como é que nós vamos dar aquilo que não temos? Nós temos missões dentro de nós, assim nós poderemos falar de missões para as almas perdidas. Meus queridos irmãos, este apoio missionário, que não seja só desta vez, mas que nós possamos ficar firmes, aguardando outra visita deste grupo de irmãos. E quando não aqui em São Roque, nas cidades onde tiver uma destas manifestações missionárias, nós estejamos lá. Meu querido irmão Paulo Marcelino, nosso missionário, que está representando essa missão em vários países, e aqui no Brasil é a base. Aqui o Brasil está sendo uma base, e nós somos os soldados. Nós temos só que obedecer, nós temos que receber orientações dos nossos pastores, dos nossos missionários que aqui têm chegado, e possamos prosseguir dizendo às nações que elas não estão sozinhas, porque Jesus Cristo, Ele está lá também, não só nos corações daqueles que lá estiveram e deixaram a semente plantada, mas que Jesus está de olho na Índia, Jesus está de olho na China também. Ele pode fazer uso não só dos missionários, mas de cada crente aqui da cidade de São Roque. É bem possível que nós vejamos logo em breve um grande resultado dessa missão lá nesses países que já têm chegado, no Haiti
está chegando as missões. Nós ouvimos aqui ontem à noite o grande desafio para as missões. Pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas desejosas de ter Jesus na sua vida, homens e mulheres que viviam certamente muito oprimidos, e Jesus veio para libertar. Ele não só liberta o homem do vício, da doença, mas ele liberta as almas aprisionadas por o nosso inimigo. Deus tem feito uma grande obra no Brasil. Nós sabemos que já passaram-se mais de 100 anos que a missão da Assembleia de Deus começou lá em Belém do Pará, e ela tem chegado aqui no estado de São Paulo, tem chegado em todas as cidades deste grande interior paulistano de São Paulo, e agora na cidade de São Roque. Nós sabemos que as manifestações, elas representam algo no coração da pessoa. Aqueles que se manifestam têm dentro de si uma semente plantada. Oxalá que a semente missionária continue brotando, nascendo e germinando e crescendo e dando muitos frutos aqui na cidade de São Roque. Pastor Carlos Bragantino tem nos confiado esta missão, e eu quero dizer ao pastor Paulo Marcelino que nós temos distribuído materiais, nós temos pregado nas casas, nós temos pontos de pregação. O grande apoio do pastor Carlos Bragantino no dia que o ciclo de oração se reúne aqui para ensaiar, no dia em que as irmãs estão aqui louvando a Deus e orando, também nós estamos numa sala aqui embaixo, não só estudando a palavra de Deus, mas nos unindo mais, nos fortalecendo, porque a nossa missão é muito grande, a nossa responsabilidade diz respeito a uma obra que vai além do Brasil, vai nas nações, é mais do que internacional, porque eu disse aqui um dia, pastor Paulo Marcelino, que a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer governante, ela é maior, o seu envolvimento é muito maior do que a administração pública, porque um país prega as suas leis do seu país e as pessoas obedecem, mas a palavra de Deus é muito maior, ela vai além de fronteiras, ela chega em todos os corações das nações do mundo. Se você assim estiver de joelhos dobrados, orando pelos missionários, orando pelas nações que ainda não foram alcançadas pelos nossos missionários, saiba, meu prezado irmão, que nós não podemos pregar o que nós pregamos e não falarmos principalmente da salvação. Jesus Cristo foi o primeiro instrumento na terra, quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de anunciar às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, quando Jesus mesmo dizia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E lá em João, no capítulo de número 3, versículo 18, que diz: quem não crê já está condenado. Meus prezados, essa palavra é muito dura, mas o missionário que chegou aqui em São Roque, com a representatividade do Ministério de Sorocaba, pastor Paulo Marcelino, ele já nos deu testemunho de que tem enfrentado, tanto em países estrangeiros que falam outras línguas, que tem costumes diferentes, que tem leis diferentes. E eu quero dizer ainda que a palavra de Deus, ela é muito maior do que as leis, porque as leis mudam, as leis serão sempre mudadas segundo a necessidade, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma, ela continua sendo a mesma. Deus tem missionários também aqui em São Roque, viu, pastor
Paulo Marcelino, Deus tem missionários em todas as cidades. Às vezes só falta que eles se manifestem, só falta que eles digam, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então cada um dos crentes da Assembleia de Deus, eu conclamo, não só da Assembleia de Deus, mas todos os crentes do Brasil, que orem pela questão missionária, pelo trabalho missionário no mundo, porque o Brasil assume uma responsabilidade muito grande de falar a mesma palavra que Jesus falou e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não podemos nos omitir. Eu quero dizer, pastor Paulo Marcelino, que nós dobramos os nossos joelhos e oramos pelas nações, mas principalmente orando pelos missionários, porque são eles que têm esta grande responsabilidade de chegar até o pecador, de chegar até o estrangeiro que fala em outras línguas, ao estrangeiro que tem costumes diferentes, e dizer que Jesus salva principalmente a família da pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Eu agradeço esta oportunidade e a confiança que os irmãos têm depositado nesses 4 homens que aqui está em São Roque: pastor Sebastião, o pastor Ricardo, o presbítero irmão Ataliba. Nós temos uma grande responsabilidade nessa cidade. Nós somos só 4, mas nós podemos fazer uma grande obra. Mexer com os corações dos homens não é fácil, é preciso estar preparado. O Espírito Santo não tem deixado só aqueles que têm responsabilidade de pregar que Jesus Cristo ainda é o mesmo. Eu dizia outro dia, lá no Jardim Mosteiro, aqui está uma senhora, a irmã Sônia, que tem estado lá conosco quase 4 anos, e nós dizíamos que para pregar o Evangelho precisamos estar cheio do Evangelho dentro de nós, porque a palavra de Deus, ela é forte, e para que nós sejamos fortalecidos temos que nos encher mais e pregar aquilo que temos. Nós não podemos nos omitir, pregar o que não vivemos. Nós temos que viver a palavra e temos que deixar que ela faça primeiro o efeito nas nossas vidas. A partir de nós, com o coração cheio de missões, a partir de nós, com o coração cheio de Cristo e do Espírito Santo e cheio de salvação, é que nós podemos transmitir estas palavras. Que Deus nos abençoe. São Roque esteja preparada, porque breve Jesus vem buscar esta igreja. Não é só lá no Haiti, não é só lá na China ou lá na Índia, não é só no Japão, não é só na América do Sul e na América Central, mas é em todo lugar onde tem um ser humano. Jesus Cristo quer visitar cada ser humano na terra. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.